Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos apresentar um tema específico, que seria a biomecânica para o desenvolvimento da qualidade de vida. Quem está comigo aqui é o Marco Antônio, ele vai ser o nosso relator. Pode explicar, Marco Antônio? A biomecânica pode ser caracterizada como uma área de conhecimento fortemente envolvida na identificação de critérios mecânicos capazes de influenciar no rendimento esportivo e na qualidade de vida. Então, hoje ele passar um tópico, que seria fundamentos metodológicos da avaliação da biomecânica do movimento humano. Pode me explicar, Marco Antônio, o que seria isso? Então, Felipe, o objetivo central da biomecânica é o estudo de movimento humano. Ainda que esse seja um objetivo comum, há muitas áreas que compõem o corpo de conhecimento na educação física e do esporte. A biomecânica procede sua análise a partir de um prisma particular, os das leis da física. Mais que isso, enquanto disciplinas que fundamentam e suportam a análise do movimento humano, a biomecânica ainda utiliza dos conhecimentos da anatomia e da fisiologia. A análise biomecânica do movimento humano é operacionalizada a partir da adoção daqueles que são reconhecidas como as suas 4 grandes áreas de investigação: a cinemetria, a dinamometria, a eletromiografia e a antropometria. Interessante isso que tu falou. E sobre a cinemetria, como é que seria? A cinemetria objetiva a determinação da posição, do deslocamento, da velocidade e da aceleração, enquanto descritores das características cinemáticas dos segmentos e do próprio corpo humano. Tais parâmetros podem ser mensurados por intermédio de câmeras de vídeo, de sistema optoeletrônicos, de acelerômetros ou dos eletrogoniômetros. Caramba, interessante. Basicamente o estudo do movimento por foto. É algo muito parecido com o stop motion, por exemplo. É estudado a cada movimento como se fosse frames do stop motion. É tudo nesse movimento e ele é levado por conta do estudo e assim como dito, né, anteriormente, ele é meio que deslocado à velocidade da aceleração. Então, e sobre a dinamometria, como é que seria? A dinamometria é a área de investigação da biomecânica, cujo objetivo central é a determinação das forças que produzem o movimento. Em funções de restrições metodológicas, a dinamometria se ocupa basicamente da medição das forças de origem, aquelas que é uma das mais importantes forças externas. A força de reação do solo, que se categoriza com as siglas FRS, tal força age sobre o corpo humano durante a fase de contato com o solo, conforme regência básica das leis de movimentos de Newton. Interessante. Sobre isso também no desenvolvimento da qualidade de vida, porque basicamente é uma avaliação da força muscular, é por meio de um dinamômetro. É um aparelho feito especialmente para essa função. Então, meio que essa avaliação ela é indispensável para atletas de alto rendimento. Então, ela meio que é recomendado para pessoas com o intuito de iniciar atividades físicas, com o intuito do desenvolvimento da força, como a musculação, por exemplo, e até mesmo alguém que está fazendo a fisioterapia por conta de um acidente. Então, essa avaliação ela é importante para que a fisioterapeuta possa utilizar o melhor método da reabilitação. E a eletromiografia, como é que seria, Marco Antônio? Então, Felipe, a eletromiografia estuda a atividade dos músculos a partir da captação dos eventos elétricos, vinculados à contração muscular. Por permitir a interpretação de parâmetros da natureza interna, a eletromiografia, é uma palavra bem difícil, inclusive, Felipe, assume importante papel na determinação dos mecanismos do controle do sistema nervoso. A captação de sinal pode ser feita por intermédio de eletrodos da superfície quando o músculo a ser estudado apresenta seu ventre na superfície do corpo, ou por intermédio de eletrodos de fio ou agulha, quando ele se localiza abaixo de outros tecidos. Então a dinamometria ela é o intuito da eletromiografia, que seria avaliar. Porém, aqui a coleta de dados é muito mais preciosa, pois ela tem sido amplamente utilizada para se compreender as funções e as disfunções do sistema muscular durante o movimento humano. E sobre a antropometria, como é que seria, Marco Antônio?
A antropometria descreve, a partir de técnicas experimentais analíticas, as características físicas dos segmentos corporais, além de fornecer subsídios para a formação dos módulos físicos matemáticos, destinados à determinação de forças internas, através de procedimentos da dinâmica inversa. Ele desempenha papel decisivo na determinação de características feitas por aparelhos locomotor, com a massa, o peso, o central da massa e de gravidade. Tais informações assumem destacada importância na interpretação de movimento humano, bem como nas ações voltadas ao desenvolvimento de equipamentos auxiliares para a execução dos movimentos, como é o caso da mochila e dos calçados. Caramba, bem interessante isso que tu falou, hein? Caramba. Então a antropometria ela é a medida das dimensões físicas de uma pessoa. Dessa forma inclui o peso, a circunferência abdominal, a altura. Caramba, então meio que o índice de massa corporal da IMC, o percentual da gordura e também a índice de padrão de crescimento, essa medida ela é meio que extremamente importante para o desenvolvimento da qualidade de vida, pois ela informa qual é o percentual de gordura e os músculos presentes no nosso corpo. Então, dessa forma, ela é possível balancear ambos para um corpo saudável. E gostei da tua explicação. Agora, continuando, eu vou falar sobre um outro tópico aqui bem interessante que eu queria te perguntar, que seria a constante busca pela superação dos limites do homem. Como é que seria isso aí, Marco Antônio? Qualquer que seja a modalidade esportiva, o objetivo central é sempre o mesmo, superar os limites do homem. Embora a otimização do rendimento esportivo seja fruto de combinação de fatores tão diversos como os genéticos e os socioafetivos, é inegável que a obtenção do máximo rendimento depende em grande monta de elaboração de estratégias de treinamento capazes de potencializar a capacidade e habilidade desenvolvidas no desempenho da modalidade. A biomecânica é uma ferramenta indispensável na determinação dos fundamentos capazes de embasar o planejamento e a aplicação de um programa do treinamento esportivo. Tal estratégia de treinamento preconiza que os exercícios multiarticulares devam ser precedidos, sem intervalos de descanso, por exercícios monoarticulares, objetivando a potencialização do trabalho dos músculos agonistas, com vistas a analisar a efetividade desse método de treinamento. Os autores determinam parâmetros temporais e de intensidade de articulação muscular, utilizando o exercício supino, multiarticular, e o crucifixo, monoarticular. Continuando, isso que tu falou é bem interessante. Buscando as soluções para promover a qualidade de vida. Como é que seria as soluções para a qualidade de vida? Então, Felipe, a relação da biomecânica com o esporte pode levar à enganosa ideia de que, dentre as diversidades formas de expressão do movimento humano, as ações esportivas são as que mais despertam o interesse da biomecânica. Embora a relação seja forte, ela não é exclusiva. A própria história da biomecânica evidencia de forma clara e inequivocada. Mas e sobre a história? Como é que seria? A preocupação com a análise física do movimento humano é bastante antiga. Obras clássicas de pensadores como Aristóteles evidenciam que o interesse do humano em analisar o movimento a partir de preceitos físicos é antiguíssima. Interesse esse que se aprofundou durante os séculos seguintes, como demonstram os estudos clássicos de Borelli, do século XVI, e Marey, do século XIX, e que continuam em curso até os dias atuais. Entretanto, apesar de o estudo do movimento ser antigo, a consolidação da biomecânica como uma ciência e, posteriormente, como uma disciplina acadêmica é bastante recente. Por conseguinte, a história da biomecânica no Brasil começou a ser escrita há poucos anos. Essa trajetória foi fortemente influenciada pelo apoio de algumas instituições de ensino superior brasileiras, recebidos do governo alemão. Um dos marcos históricos desta relação deu-se em 1965, ano em que foi concretizado o Convênio Cultural entre o Brasil e a República Federal da Alemanha para a introdução da biomecânica nos cursos de educação física no Brasil. Como uma das ações previstas nesse convênio, no ano de 1976, o professor Hartmut Hiele
Então fala, como é que eu pronunciei essa porra desse nome? Hartmut Riel. Riel? No ano de 1976, o professor Hartmut Riel ministrou cursos na Escola de Educação Física na Universidade de São Paulo e na Universidade Federal de Santa Maria, com o intuito de fomentar o desenvolvimento da área e estabelecer as bases para o curso de formação de especialistas em biomecânica. Interessante. Continuando o assunto, como é que seria em relação à investigação dos parâmetros relacionados à locomoção humana? Então, Felipe, seguinte. A investigação de parâmetros relacionados à locomoção humana, um dos tópicos mais estudados da biomecânica, é a evidência de fato. Tome-se como exemplo o estudo da locomoção humana, um dos objetos de estudo que mais tem recebido atenção na biomecânica. Das primeiras considerações de Aristóteles, Da Vinci, Borelli, passando pelos clássicos estudos dos irmãos Weber, Murray, Brown e Fisher e Muybridge, até os estudos contemporâneos que se beneficiam dos recentes progressos nos processos de aquisição e processamento de sinal biológico, a locomoção sempre foi foco da atenção dos estudos biomecânicos. Esta que é uma das formas mais elementares de movimento humano, cuja realização depende da maioria das ações motoras humanas. Em um bom exemplo do interesse da biomecânica pelos estudos dos movimentos cotidianos. Historicamente, a preocupação pela análise do movimento humano sempre esteve atrelada à necessidade de entender o mecanismo que regula o controle de movimento como forma de busca de sua otimização. E é isso, gente. Acabou o nosso podcast. Já terminamos já o assunto que a gente tinha falado, que seria a biomecânica do desenvolvimento, da qualidade de vida. E é isso, gente. Falou, muito obrigado por ouvir nosso podcast. E é isso. Até mais. Até mais. Tchau.